noite, sejam bem-vindos à Hora Saudável. Eu me chamo Kelly, falo diretamente de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e vou estar com vocês nessa segunda-feira maravilhosa. E olha só, vamos falar um pouquinho sobre longevidade e controle de peso. Galera, eu me chamo Kelly, de formação sou engenheira de alimentos, tenho mestrado em Ciência e Tecnologia em Alimentos e fui convidada hoje para fazer esse assunto que eu sou apaixonada, que é a gente cuidar do controle de peso e também da longevidade. Antes, eu quero fazer uma reflexãozinha aqui com vocês. A gente sabe que no Brasil a expectativa de vida ela aumentou, certo? Antes dos anos 2000, a expectativa de vida era abaixo de 70 anos e hoje já é acima de 70 anos. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui para vocês é o seguinte: como que eu quero chegar lá nos meus 60, 70, 80 anos? Como você quer chegar? Assim? Dependendo de alguém, já de muletinha, quem sabe tomando um monte de remédios? Ou você gostaria de chegar assim, podendo ter uma vida ativa, saudável, aproveitar a velhice de verdade? É uma pergunta que a gente precisa nos fazer, né? Olha essas duas fotos, gente, o quão impactante. Como que eu quero chegar lá na minha velhice? A gente sabe que vamos envelhecer, não é verdade? Mas eu sei também que se ao longo da minha vida eu tiver hábitos de vida saudável, eu coloque nutrientes para dentro do meu corpo, provavelmente eu vou conseguir ter uma velhice saudável, certo? Imagina que o teu corpo, ele é um carro, certo? Vamos lá comigo. Imagina que o teu corpo ele é um carro, movido a gasolina. E aí, você vai lá no posto de gasolina e pede para o frentista colocar diesel no teu carro. O que vai acontecer com o teu carro? Provavelmente, os primeiros quilômetros ele vai tranquilo. Mas, depois vai chegar um momento que o teu carro vai começar a estragar. Até chegar o momento que vai fundir o motor. Não é verdade? Da mesma forma é o nosso corpo, gente. Ele é uma maquininha perfeita. É uma maquininha onde, se eu colocar todos os nutrientes para dentro do meu corpo, ele vai conseguir ter um resultado legal daqui 5, 10, 20, 30 anos. Mas o que a gente precisa fazer para chegar lá do jeito que tem que ser, né? Igual esses dois idosos aqui do lado direito da tela. Pessoal, a gente sabe que hoje nós temos muito desequilíbrio nutricional na nossa alimentação. E como a gente precisa de um combustível perfeito, esse combustível perfeito, o nosso corpo, ele é movido a nutrientes. E esses nutrientes, quando eles entram para dentro do nosso corpo, provavelmente ele já vai desempenhar uma função específica, certo? E olha só, como a gente está na correria do dia a dia, as pessoas já não têm tempo de ficar preparando vários legumes, várias verduras, o que acaba acontecendo? Nós temos muitos excessos na nossa alimentação, excesso de calorias, açúcar, carboidrato em excesso, sal, álcool, né? E o que acaba faltando? Vitaminas, minerais, proteínas, fibras, água. Vocês acreditam que tem pessoas que não tomam nem um copo de água, gente? É triste, eu digo que é triste, mas a gente precisa ter uma conscientização. E olha só, quando eu tenho um desequilíbrio nutricional no meu dia a dia, várias coisas podem começar a ocorrer. Principalmente, olha só, cansaço. Não sei se você já não sente isso no teu dia a dia, provavelmente está faltando alguma coisa. Estresse, ansiedade e dentre outras coisas que podem vir ser ocasionadas por um desequilíbrio nutricional, inclusive doenças mais graves. E falando em nutrientes, vamos conversar um pouquinho sobre
quais os nutrientes o meu corpo precisa para eu ter uma longevidade. Então, vamos começar por eles. Eu gosto muito de falar que hoje não, nós temos vários nutrientes que o nosso corpo precisa, tá? Um deles são os macronutrientes. O que são macronutrientes? É aqueles que a gente come em maior quantidade, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas, certo? E também nós precisamos dos micronutrientes, que são aqueles nutrientes pequenininhos que também fazem várias funções no nosso corpo, que nós comemos em menor quantidade, que são as vitaminas e os minerais. E para eu conseguir ter um equilíbrio de tudo isso, vamos lá, vamos começar falando dos macronutrientes. Olha só, vocês já devem ter ouvido falar aquelas pessoas que, Kelly, eu quero perder peso, o que eu faço primeiro? Aí a pessoa vai lá, claro, vou cortar o carboidrato. Muito certo disso, né? Se você já não fez isso, provavelmente já escutou alguém fazendo e que ia fazer. Então, o que acontece? Os carboidratos, eles desempenham um papel muito importante no nosso corpo. E a gente precisa dos carboidratos também, assim como precisamos das gorduras e das proteínas. Os carboidratos, eles ajudam o teu corpo a ter energia, ou seja, eles servem para fornecer energia para o teu corpo. E olha só que interessante, além disso, os carboidratos, eles ajudam a regular o metabolismo, poupando as proteínas. Que quer dizer o quê? Ele vai deixar as proteínas fazer a função dela, que é o quê? Formação dos tecidos, preservação da massa muscular. Então, os carboidratos, se cortados, você acaba faltando energia no teu corpo. O primeiro sintoma é cansaço, né? Sonolência e assim por diante. Então, nós precisamos sim dos carboidratos, mas claro que tudo equilibrado. As gorduras, gente, que são os lipídios, eles também têm função de fornecer energia, mas também eles ajudam a fornecer ajudam na formação dos hormônios e também no transporte das vitaminas. Não menos importante, nós também precisamos das gorduras, elas desempenham um papel importantíssimo no nosso corpo. Inclusive, algumas gorduras o nosso corpo não produz, então precisamos adquirir através da alimentação, certo? E as proteínas, elas ajudam na preservação da nossa massa muscular, auxiliam nos elementos estruturais como unha, cabelos, pele e também na imunidade. Fora um monte de reação que as proteínas também desempenham no nosso corpo, inclusive funções enzimáticas, certo? E aí vem aquela perguntinha, tá, Kelly, mas eu quero controlar o meu peso, ou quero perder peso, ou ganhar massa muscular, ou só controlar o meu peso. O que acontece, pessoal? Nós precisamos desses macronutrientes, mas eu preciso ter um equilíbrio entre eles, certo? E aí, cada pessoa tem o seu ideal, que eu gosto de falar que são os cálculos dos macronutrientes, para desempenhar tanto redução de gordura quanto aumento de massa muscular. E aí, se você tem um papelzinho, uma caneta aí, anota. Uma média que as literaturas apresentam de quantidade de carboidrato para ser consumida é de 5 a 10 gramas por quilograma por dia. Mas é aquela história que depende a quantidade de atividade física que você faz, a quantidade que você é ativo, tá? Então, de 5 a 10 gramas por quilograma por dia. As proteínas é de 1,6 a 2 gramas quilograma por dia. Então, mesma coisa, depende de quanto de atividade física você faz, o quanto você é ativo. E as gorduras até 30% da dieta, certo? Então, tudo é questão de equilíbrio. Eu poderia ficar falando bastante dos carboidratos e das gorduras, mas hoje eu quero focar um pouquinho nas proteínas, porque, pessoal, a gente, falando do povo brasileiro, tá? O povo brasileiro, eles não têm, em virtude da correria do dia a dia, eles não têm costume de comer proteína suficiente, tá? Mas não porque não querem, porque às vezes é muito difícil encontrar lanches proteicos no mercado,
e na correria do dia a dia não consegue preparar a sua refeição direito. Então, olha só, eu quero que vocês me ajudem a formular um exemplo de rotina do brasileiro. Vamos lá, me ajuda. O que um brasileiro consome no café da manhã? Vamos lá, galera, me ajuda aí. O que um brasileiro consome no café da manhã? Um pãozinho, né? Um pãozinho com uma margarina, uma manteiga e um café preto ou um café com leite, certo? Beleza. Falando em questão proteica, esse café da manhã dessa pessoa tem em torno de umas 4, 5 gramas de proteína, tá? Quando é muito. Almoço. O que o brasileiro come de almoço, galera? Tradicional, né? Arroz, feijão, um bife, um ovinho, uma batata frita. Coloquei uma laminuta aqui porque é mais tradicional. Essa refeição, ela tem em torno de umas 30 gramas de proteína, certo? E o lanche? O que o brasileiro come de lanche? Uma fruta, né? Uma fruta ou um pãozinho de queijo, que é o mais fácil de pegar lá na padaria, corre lá e pega e já come. E aí, o que acontece? Aqui a gente tem em torno de 2 gramas de proteína, vamos colocar assim, quando é muito, tá? Beleza. E janta? O que o brasileiro janta? Ou a refeição do almoço, de novo, que sobrou, né? Ou mais um pãozinho de café. Olha ali. Então, pessoal, falando em questão proteica, essa pessoa aqui, ela não chegou a atingir 50 gramas de proteína no dia, tá? E só para vocês terem uma ideia, o que seria um ideal de proteína? Uma média, tá? Mulheres precisam consumir em torno de 75 a 100 gramas por dia de proteína. E os homens, de 100 a 150 gramas de proteína por dia. O que acontece se essa pessoa não atinge? Depois eu vou falar. Mas olha só, gente, às vezes tem pessoas que chegam até nós e dizem assim, ah, Kelly, mas eu como frango de meio-dia, como frango ali no almoço, como um sassamizinho lá, um pedacinho. Galera, frango não é proteína, tá? O frango, ele contém proteína. Então, olha só, 100 graminhas de frango tem 30 gramas de proteína. Então, imagina o quanto precisa comer ao longo do dia, né? E outra coisa, pensando em lanches, quando a pessoa precisa comer um lanche proteico e ela vai no supermercado, o que encontra? Essa é uma pergunta bem interessante. O que você encontra proteico no supermercado? Mas aí a galera fala, não, eu como bem saudável. Vamos ver o saudável? Olha só, começando por o mais tradicional que a galera consome. Olha só, barra de cereal. Quem nunca teve uma barra de cereal na bolsa, né? Sempre, porque é prático, abriu, comeu, matou a fome. Mas não mata a fome por muito tempo, porque olha só, quantidade proteica, gente, 1 grama por barra de cereal. É nada, nada de proteína. Excesso de carboidrato, açúcares e 1 graminha só de proteína. Outro lanche que está agora bem alta, biscoito de arroz. Olha só, 2 gramas de proteína. E eu preciso comer 13 biscoitos para chegar em 2 gramas de proteína. Vamos ver o nosso pão de queijo? Ah, aqui o pãozinho de queijo, ó. 0,7 gramas de proteína. Olha a gordura, pessoal. 5,3 gramas em 50 gramas. Vocês entendem como é muito pouca proteína? Isso que eu não falei do excesso de gordura, tá? E o iogurte natural, que é o mais prático, fácil e aqui é um lanche legal, tá? Temos 6,8 gramas de proteína. Também existem outros iogurtes que é adicionado whey protein, que aí sim tem mais proteína. Nas pessoas em geral, elas acabam comendo isso ao longo do dia. E aí, essa questão da falta de proteína, olha o que acontece.
Primeira coisa que a gente percebe nas pessoas que não consomem proteína suficiente. Flacidez, galera. Flacidez. Esses dias eu peguei uma menina com 23 anos e ela estava toda a pele flácida para fazer a avaliação. E ela estava toda flácida. E aí eu digo, olha, desde a infância não foi cuidado a alimentação dessa menina, né? E o que acontece? Excesso de gordura, excesso de açúcar, muitos refrigerantes e faltou aporte proteico ao longo da vida, né? E aí chega novinha com flacidez. Outra coisa, queda de cabelo, unhas quebradiças, fadiga e cansaço. Olha quanta coisa pode ocorrer por falta de proteína. Isso é o que a gente enxerga, né? E até chegar no aumento da fome, você não tem mais saciedade, você tem vontade de ficar beliscando e nada saciar, vontade de ficar, sabe? Nada te sacia. Precisa comer várias coisas e, infelizmente, essa pessoa não sabe o que está faltando. Até chegar, gente, num problema que muitas pessoas não falam, tá? Mas é a sarcopenia, que é uma doença onde, ao longo dos anos, a gente vai perdendo 1% da nossa massa muscular por ano, a partir dos 25 anos. Então, se eu não pratico atividade física, não me alimento direito, não como proteína suficiente, provavelmente você vai chegar lá na tua velhice, dependendo ou de uma bengalinha para se locomover ou de um andador. Ou às vezes não caminha mais, tá? Por quê? Porque a nossa massa muscular vai diminuindo e aí perde a força, tá? Então, é muito sério isso deste nutriente que a gente precisa estar consumindo de maneira adequada, ok? E falando em sarcopenia, tá. Mas, Kelly, onde que eu vou conseguir essa quantidade de proteína? Porque a minha vida é muito corrida, não consigo preparar frango, não consigo preparar minhas marmitinhas no dia. Galera, eu amo de paixão a suplementação, tá? Por quê? Porque a suplementação, eu quero que vocês entendam que a suplementação é essa. Nada mais é que o alimento em forma reduzida, tá? Ou seja, o que os cientistas pensaram? A pessoa precisa de tantas gramas de proteína num lanche, eles foram lá, retiraram a proteína, pode ser da proteína isolada da soja, pode ser da proteína concentrada do soro do leite, retiraram só a proteína e colocaram num suplemento específico. Então, é bem legal você estar inserindo a suplementação no teu dia a dia, exatamente por quê? Porque como a gente está corrido, às vezes não consegue atingir as quantidades necessárias diárias, né? Então, a suplementação, ela vem bem a calhar com isso, tá? E falando em proteína, vocês já devem ter ouvido falar que uma proteína boa, né, de qualidade, ela precisa ser uma proteína de alto valor biológico. O que quer dizer isso? Que essa proteína, ela contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. E uma das proteínas mais utilizadas no mercado, né, e que contém essas quantidades de aminoácidos essenciais, é a proteína isolada da soja e também a proteína concentrada do soro do leite. E eu quero falar um pouquinho para vocês por que eu entrei nos aminoácidos, que além das proteínas, dentro das proteínas temos os aminoácidos. E um aminoácido super importante para a gente estar suplementando é a glutamina, tá? A glutamina, pessoal, eu trouxe esse artigo para vocês entenderem um pouquinho do nosso sistema nervoso central. Olha só, o glutamato, que ele é um aminoácido não essencial que o nosso corpo ele produz, tá? Ele é um aminoácido mais abundante no nosso sistema nervoso central. E ele age como um neurotransmissor excitatório.
atuando também no desenvolvimento neural, aprendizado, memória, plasticidade neural e tem papel no desenvolvimento da depressão e ansiedade, certo? E esse glutamato, ele precisa ser sintetizado no tecido nervoso a partir da glicose via ciclo de Krebs ou glutamina, tá? Que a glutamina também, ela é importantíssima não só para essas funções neurais, para ajudar o glutamato a fazer essa função dele, mas também intestinais, tá? Então, ela tem uma gama de benefícios que a maioria das pessoas não conhecem. E é importante a gente suplementar também, tá? Só para dar uma entradinha nos aminoácidos aqui. Voltando para a longevidade, quando a gente pensa em longevidade, né, e ter um resultado legal, manter o meu corpo bem, eu não posso deixar de falar do exercício físico, né? E eu quero que vocês vejam o que acontece com o teu corpo quando você não faz exercício físico. Olha só, com 20 anos, a capacidade aeróbica cai 1% ao ano. Depois dos 25, a massa muscular ela começa a diminuir cerca de 5% a cada 10 anos. E a gordura começa a acumular no corpo. Pessoal, que é uma pessoa jovem ainda, a musculatura dos braços e pernas menos resistente, a massa muscular começa a diminuir e é possível que essa pessoa tenha mais de 33% de gordura no corpo e pouca energia para desfrutar a sexualidade plenamente. Olha que complicado, né? E às vezes a gente pega pessoas com muito mais de 33% de gordura no corpo. Com 40 anos, essa pessoa já vai ter a musculatura mais fraca, 15% a menos que nos 30 anos, ombros mais estreitos, discos vertebrais comprimidos, movimentos limitados de articulação no quadril e podem surgir varizes. Com 50 anos, a postura dessa pessoa já é mais inclinada para frente, costas arqueadas, estômago saliente e pressão arterial mais alta, mais vulnerável a infartos e diabetes. E 60 anos, galera, cerca de 5 centímetros mais baixo, provavelmente com osteoporose, coração de 10 a 15% mais fraco, pele seca, rugas acentuadas, falta de energia e disposição para tarefas diárias. E com 70 anos, vocês viram que não está aqui na tabela, né? Porque essa pessoa talvez nem esteja mais aqui. Vocês entenderam o quanto é importante, além, né, de fazer, de se alimentar direito, a atividade física também entra muito forte aqui. Certo? Beleza, vamos lá. Falando de envelhecimento saudável, eu também não posso deixar de falar dos fitoquímicos, tá? Que são compostos fitoquímicos. São compostos que são encontrados em frutas, vegetais e eles variam de antioxidantes a agentes anti-inflamatórios, certo? O que eu quero dizer com isso? Por que eu preciso de compostos fitoquímicos também para eu ter uma longevidade? A gente sabe que no nosso dia a dia nós temos oxidação das nossas células. A gente acaba sofrendo um estresse oxidativo. O que quer dizer isso? Que as nossas células elas vão oxidando, seja com excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de álcool, tudo que a gente vai comendo e bombardeando ali ao longo do nosso dia, o nosso corpo ele vai sofrendo um estresse oxidativo. Isso quer dizer o quê? Que ele vai liberando radicais livres, que são moléculazinhas que ficam soltas lá, loucas para causar um dano. A grosso modo é isso, tá? O que os antioxidantes fazem? Eles entram no nosso corpo e se ligam com esses radicais livres. E aí ajuda a prevenir a principal doença, digamos assim, não é uma doença, mas a principal coisa que a gente nota é o anti-envelhecimento, né? As pessoas chegarem lá nos seus 60, 70 anos, às vezes com a pele mais bonita, se consumiu antioxidantes ao longo dos anos, menos rugas,
mais bonita, né, viçosa, enfim. Esse estresse oxidativo, ele acontece naturalmente, mas eu consigo evitar se eu colocar bons nutrientes para dentro, principalmente os antioxidantes. E eu não posso deixar de falar do antioxidante mais poderoso, né, que a gente tem, mais conhecido no mundo inteiro, e tem uma função, um conhecimento milenar, que é o nosso chá verde. O chá verde, pessoal, ele contém flavonoides e catequinas que vão ajudar na atividade antioxidante, quimioprotetora, anti-inflamatória e anticarcinogênica. Olha só que interessante. E vocês sabiam que na China é uma das principais bebidas? Exatamente. E agora aqui, né, no Brasil, a gente começou a ter mais conhecimento, então as pessoas estão consumindo mais. 75% do chá consumido no mundo, tá? É o chá preto, que seria a mesma folha, né? Mas o chá verde ali, ó, tá em 22%, é um pouco menos conhecido no mundo inteiro, mas na China já é muito mais conhecido o chá verde. Então, as pessoas estão tomando consciência que o antioxidante também é importante. E não só os antioxidantes que provêm de chás, de legumes, vegetais, enfim, mas também a gente precisa da capacidade dos nossos micronutrientes para também ajudar na proteção dos danos causados pelos radicais livres, tá? Que são as vitaminas e minerais. Não posso deixar de falar delas, gente, porque as vitaminas e minerais são imprescindíveis para você ter uma saúde e longevidade, principalmente porque elas ajudam na nossa imunidade, então ajuda a prevenir muitas coisas. E as vitaminas, elas não podem ser sintetizadas pelas nossas células, tá? Exceto a vitamina D, que é a única que é sintetizada. Então a gente precisa adquirir através da nossa dieta. E aí, todo mundo pergunta, tá, mas eu não consigo comer tudo que eu precisaria na minha alimentação. Galera, suplementa. É necessário suplementar vitaminas e minerais, porque, infelizmente, na nossa alimentação, a gente não consegue tudo que precisa, tá? Só para vocês entenderem, quando a gente vai lá no médico fazer exames de rotina geral, primeira coisa que ele pede, vitamina D, né? Por quê? Porque a população está em déficit de vitamina D. Por não pegar sol, por N motivos, tá? Mas, o que o médico dá? Suplemento de vitamina D. Então, a gente precisa estar consumindo essas vitaminas e minerais, porque elas são importantíssimas para fazer várias reações no nosso corpo. A população brasileira, gente, 80% da população brasileira tem deficiência em magnésio, que é um dos minerais que participam de mais de 300 reações enzimáticas. Vocês já pensaram mais de 300 reações enzimáticas? E se eu não tenho esse mineral, o que faz? Não faz, né? Precisa suplementar. E outra, as vitaminas do complexo B, por exemplo, que ajudam no funcionamento fisiológico e também neurológico, são importantes também. Então, várias vitaminas, não vou citar, né, todas, mas a gente precisa estar suplementando para ter uma boa longevidade, ok? Galera, só para finalizar aqui, o processo de oxidação, gente, ele é natural, vai acontecer, mas se a gente tiver um estilo de vida ativo, saudável e cuidar da nossa alimentação, provavelmente você vai chegar lá na sua velhice como você gostaria de chegar. Fazendo atividade física, feliz e saudável. Beleza? Galera, muito obrigada por terem participado dessa segunda-feira e vamos nos ver nas próximas lives. Tchau, tchau, galera!
sabia que a Herbalife Nutrition é a marca número 1 no mundo em controle de peso e bem-estar, atuante há mais de 40 anos, presente em mais de 90 mercados, com 5,4 milhões de shakes e sopas consumidos todos os dias? E por que eles te ajudam a perder peso com saúde? Porque além de deliciosos, oferecem uma combinação perfeita de proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. Para uma refeição prática e nutritiva com apenas 210 calorias. Também disponível em versões vegetarianas, sem glúten e zero lactose. Os shakes e sopas Herbalife Nutrition regularizados na Anvisa podem ser utilizados como refeição em dietas para perda de peso até 2 vezes ao dia. Nos últimos anos, a Herbalife Nutrition investiu mais de 300 milhões de dólares em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura de produção. Sua linha completa de produtos de nutrição e bem-estar, que inclui snacks proteicos, bebidas energéticas e diversos suplementos, conta com o trabalho de mais de 300 cientistas com as melhores matérias-primas e os mais rígidos padrões de qualidade. Aliados a uma dieta saudável e a prática de atividade física, os produtos Herbalife Nutrition levarão você à sua melhor versão. Fale com um consultor independente.